Bom dia a todos, graça e paz. Seja muito bem-vindo para estar conosco na Manhã com Jesus. Queremos dizer que para nós é um motivo de alegria nós estarmos na presença do Senhor. Bom dia, Bruno. Bom dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, de uma maneira poderosa e tremenda, em nome de Jesus. Amém. Vou estar lendo um versículo do livro de Jó, está no capítulo 19, 25, e o versículo 26, para nós pensarmos um pouquinho. Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Nós sabemos que a vida de Jó foi um desafio. Nós sabemos que tudo aquilo que ele passou, ele jamais deixou de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Ele não se abalou diante de tudo aquilo que a gente vê. Ele teve os motivos dele, sim, de questionamento, de conversa com o Senhor, mas um homem inabalável. Diante de toda a situação, a gente sabe que um homem que temia o Senhor, lá no capítulo 1 começa a falar, um homem que não via nele, né, coisas que pudesse ver o que aconteceu com ele, tudo aquilo que ele passou de um dia para outro, um dia para outro, né, que ele perde tudo, vai perdendo, na vai verdade, perdendo. né? Conforme nós vamos lendo Jó, e aí o livro de Jó é um mistério, né, pastor? Sério. No sentido de tempo, assim, mas o que alguns dizem que ele foi perdendo em prazo de pouquíssimo tempo. Alguns dizem realmente que foi de um dia para o outro. Eu estava lendo algo É, que fala de um dia para o outro. eu já fiz, alguns teólogos dizem que foi por volta de 10 meses, porque, se não me engano, foram 10 acontecimentos. Perde filhos, Mas acontece que perdeu, né, pastor? Independente do tempo, negócio, perde. perde os bens, É, perde tudo. Só não perdeu a esposa, né? é. Que benção, né? Mesmo daquele jeito dela, É, né? mesmo que ela que seja uma pessoa que não fosse muito aprazível na conversa, né, pastor? Que disse para ele, viu, você passou por tudo isso, amaldiçoa o teu Deus, né? E morre. Olha que coisa, né? E aí a gente sabe de tudo que ele passou, perdeu os bens, filhos, e aí na carne, né, ficou enfermo, tantas coisas. E aí ele chega a dizer isso, diante de tudo isso, nesse versículo aqui ainda ele consegue declarar isso, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É tremendo esse versículo, né? A certeza que ele tinha que o Deus que ele conhecia e conheceu diante das dificuldades, que ele chega no final da vida, ele fala: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas ele chega no momento ali, no finalzinho, que ele fala que agora ele conhece Deus, de andar com Deus, de contigo andar. Mas foi diante de um processo bem difícil, de momentos de provação, mas ele permaneceu inabalável, firme, para poder dizer, né, que eu sei que o meu Redentor vive, que no fim se levantará sobre a terra. E nós sabemos que ele carregava essa verdade no coração de um Deus imutável, né? A certeza, né, que Deus estava em toda essa situação que ele vivia. E hoje não é diferente, né? Com a gente também. Tudo aquilo que a gente passa, vive, enfrenta, a gente sabe que nós não estamos sozinhos, que Deus não nos deixa só, não nos abandona. Tem um texto em Isaías que fala que ainda que uma mãe se esqueça de amamentar o seu filho, todavia Deus não se esquecerá de nós. Deus não esquece. Deus está conosco nas dificuldades, em todo lugar. Nós, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, ele está conosco. Isaías também diz, né? Se a gente passar pelo fogo, ele está. Se passarmos pelas águas, ele também está. Ele
caminha conosco. Isso está conosco todo tempo. Essa é a nossa certeza. Por isso, confia no Senhor. Entrega a sua vida e que as demais coisas Ele fará. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Então vamos confiar no Senhor, né, pastora? Em nome de Jesus. Nossa confiança está no Senhor, né? Amém. Glória a Deus. Vamos para o nosso estudo da palavra. Nós estamos aqui falando sobre o galardão, a recompensa dos salvos. E nós estamos trazendo uma base aqui com respeito à salvação, né? E a palavra que nós estamos nos baseando em Apocalipse, capítulo 22, no verso 12. Você lê para nós aí, pastor? Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Então Deus é aquele que recompensa. Né? Esses dias atrás, eu estava falando para uma pessoa, né? Tudo o que nós fazemos para Deus, nada é em vão. Tudo que nós fazemos para o Senhor fica como uma semente, se estabelece como uma semente. Né? Então, ainda assim, que alguém se desvie do Senhor, sendo que ela fez antes coisas para o Senhor, Deus, todavia, permanece com a sua palavra sobre a vida daquela pessoa. Olha que coisa tremenda. Então, nós estamos falando aqui sobre salvação, e hoje nós vamos estar falando sobre, né, a doutrina de salvação, ou seja, um entendimento a respeito da salvação, e que a salvação o que a salvação é? Ela é por meio da igreja. A salvação, ela se estabelece por meio da igreja. Então, a função da igreja é levar as pessoas às boas novas, é estabelecer o evangelho. O evangelho é pregado por meio da igreja. Abre aí comigo, pastor Marcos, capítulo de número 16, no verso 15 ao 18. Olha a ordem que Jesus deixou. A igreja, ela é evangelizadora. Né? Então, como é que alguém pode ser salvo? Ela só vai ser salvo em Jesus por meio da igreja. Esse é o básico, esse é o ponto principal. Pode ler para nós? Marcos 16, 15 ao 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só que Jesus está falando. Ide e pregai o evangelho. Pregai o evangelho. Então, é muito importante nós entendermos. A denominação, a placa, ela não salva. Mas a salvação vem por meio da igreja. Quem é que... veja, as boas obras não te salvam. As boas notícias, as boas obras, as boas coisas que a pessoa faz, né, não salvam. Mas a salvação pregada pela igreja, esta vai levar você para o céu. Muitas pessoas pensam que o simples fato de fazer o bem para alguém já conta para alguma coisa para Deus. E na verdade não. A salvação não vem por meio de obras, porém a salvação é por meio da igreja, e a função da igreja é pregar o evangelho. Nós, todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, temos a nossa primeira missão, que é anunciar a Jesus. Então a função da igreja é pregar a palavra do Senhor. Olha aí, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vai nos anunciar que as riquezas de Deus, a beleza do Senhor, o anúncio do evangelho deve ser declarado. 1 Pedro 2, 9. Olha o que diz aí a palavra. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja só, há uma necessidade de anunciar.
Olha o que ele está falando aí. Ó. Vocês são propriedade santa, povo escolhido de Deus, a fim de anunciar as boas novas. Então a igreja ela tem a função de povoar o céu. Veja, mais uma vez, a igreja em si não salva, mas a salvação vem por meio dela. É muito simples para poder entender, né? A igreja não vai salvar, porém, a salvação vai vir por meio dela. Por isso, Pedro aqui está dizendo, você tem que anunciar, a igreja tem que falar o evangelho de Cristo. Eu não salvo, mas a salvação vem por meio. Então há uma necessidade de eu abrir a boca e declarar a salvação. Você que está nos assistindo, que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você não salva, mas você pode levar o evangelho que salva. Essa é a diferença. Como é que nós temos nos desgastado em Deus para fazer isso? Quando? Às vezes você tem se desgastado em nervosismo, em coisas desta terra, mas não tem se desgastado em anunciar o evangelho do Senhor. Por isso que Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Agora, quando nós estamos falando de igreja, há uma necessidade de nós entendermos aqui o que é uma igreja. O que é a igreja do Senhor? A salvação não vem por meio dela. Aliás, a salvação não é dela, mas vem por meio dela. Então a pessoa aceita Jesus por meio da igreja e ela agora tem a função da igreja. Veja qual é a função da igreja. São 4. A função da igreja é comunhão, testemunho, serviço e proclamação. Eu coloquei aqui as palavras no grego. Comunhão, koinonia, testemunho vem de martíria, serviço vem de diaconia e proclamação vem de querigma. Então, quando nós estamos falando aqui, primeiro ponto, quero chamar a atenção para koinonia, que é relacionamento. A palavra koinonia significa relacionamento. Olha lá o que diz a palavra em João, no capítulo 13, no verso 34 e 35. Eu costumo dizer, igreja não é empresa. Igreja é relacionamento. Agora, relacionamento é fácil? Não, não é fácil. Mas é importante. João 13, do 34 a 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que o amor, ele lança fora todo o medo. Não é poderoso isso, pastor? Lança fora. O amor. Então, se você quer se encher de coragem, você tem que se encher do amor. Agora, quando nós estamos falando a respeito desta koinonia, desse relacionamento, a igreja primitiva, como ela cresceu? Amando. A igreja primitiva, aliás, Jesus deixou uma fórmula de crescimento para a igreja. Palavra, oração, adoração, comunhão. Esses são a fórmula do crescimento bíblico. Eu vou dizer de novo. Palavra, oração, adoração e comunhão. Essa é a fórmula do crescimento. Né? Não existe outra. Por isso, há uma necessidade de nós termos comunhão. Olha aí na tela, está dizendo aí, ó, comunhão entre os escolhidos do Senhor deve refletir o amor que ele e o Pai vivem. Esse amor não é baseado em emoções, mas em atitudes e ações. O Pai mostrou amor ao enviar o Filho, o amor que o Filho mostrou ao entregar a sua vida. E agora, o amor da igreja deve ser encarnacional. Olha aí, João, capítulo 14, no verso 23, pastor. João 14, 23, olha o que ele vai dizer. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos
e viremos para ele e faremos nele morada. Como é que o Senhor faz morada? Na onde? Em quem ele faz morada? Quem me ama guardará a minha palavra. Eu acho esse texto tremendo, de João 14, 23. Quem me ama guarda a minha palavra. E eu e o Pai faremos morada nele. Agora, veja como que é um relacionamento de koinonia, é um relacionamento de comunhão. Porque nós vamos ver aí, a koinonia, que vos ameis uns aos outros. Se a igreja não viver entre seus membros o amor proposto por Cristo, e não for um lugar de amor, a pregação, as ceias, os sacramentos, nada disso terá significado. Qual que é a função da ceia? Relacionamento. Qual que é a função da igreja estar juntos? Relacionamento. A igreja não é palco, a igreja não é lugar de evento. A igreja não é lugar de plateia. A igreja não é lugar onde se faz show. Pode ter essas coisas? Pode. Mas qual é o fundamento que Jesus deixou da verdadeira igreja? Porque nós falamos muito aqui na igreja, né? Jesus disse que sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja. Então, se ele fala que é minha igreja, tem igreja que não é dele. Qual que é a igreja deles? Um dos fundamentos da igreja dele é a koinonia, é o relacionamento, é a comunhão. É fácil? Não é fácil, porque cada um pensa de uma maneira diferente. Cada pessoa age de uma maneira diferente. Mas, quando eu respeito o pensamento diferente do outro, eu cresço. Eu cresço. E por isso que na igreja não pode ter um irmão perseguindo outro irmão. Não existe isso. Mas um irmão crescendo, querendo o crescimento do outro. Por isso a importância do feedback. Né? A gente sempre costuma dizer, né? A importância do outro dizer, irmão, talvez se você fizesse de forma diferente, agisse de forma diferente, fortalecesse os irmãos de forma diferente, né? A importância de nós sabermos onde nós estamos acertando, onde nós estamos errando, que na igreja do Senhor Jesus Cristo, olha só, está aí na tela, a koinonia é a base para todas as outras funções da igreja. Mas devemos ter cuidado de não transformar a koinonia em koinonite. Koinonite acontece quando a finalidade para a qual a comunhão existe se perde. Né? Ou seja, a comunhão, o relacionamento da igreja tem uma finalidade. Então, o problema é quando nós nos tornamos apenas amigos e nos esquecemos do objetivo do relacionamento. Qual é o objetivo do relacionamento da igreja? Não é apenas ter amizade, mas o relacionamento da igreja tem uma função primordial: levar o evangelho a todo mundo. Pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Então, a partir do momento em que se perde esta função, nós não estamos mais na verdadeira koinonia. Qual que é a verdadeira koinonia do Senhor Jesus? Vocês terão um relacionamento. Mas esse relacionamento não é apenas para vocês se conhecerem. Nós não podemos ser apenas amiguinhos. Porque quando você começa a ser apenas amiguinhos, um vai ficar com bico, vai se tornar apenas um ambiente social e não um ambiente libertador. A igreja tem a função de ter um ambiente de libertação, de cura, de transformação. Isto é koinonia. A koinonia não é apenas um lugar de relacionamento e de dizer assim, bater nas costas e falar como é bom você estar aqui, como é bom você estar aqui na igreja. Não. A koinonia tem um foco. Eu me relaciono para um objetivo. Eu me relaciono com os olhos em Jesus. Eu me relaciono para que a igreja cresça. Eu me relaciono para que a igreja frutifique. Eu me relaciono para que o povo do Senhor se avance. Porque senão, nós ficaremos apenas na amizade.
E você está vendo aqui? A diferença, né? A diferença, né, pastora? Por quê? Senão, é a mesma coisa que o mundo tem. Qual que é a diferença entre estar em um clube, num domingo à tarde, num lugar onde tem até piscina, clube, posso comer, beber, e estar na igreja? Nenhuma. Quando a igreja se perde na koinonia e começa a koinonite, Jesus não disse koinonite, Jesus disse, a palavra é koinonia, ou seja, um relacionamento cujo objetivo é maior do que eles mesmos. Esse é a koinonia. O meu relacionamento com a pastora, a minha amizade com a pastora vai muito mais do que uma amizade. A minha amizade com a pastora tem que ter um objetivo. O objetivo do evangelho. Porque se perde na visão. Quando alguém se perde na visão, ela fica assim, ai, não ligou para mim, ai, não me convidou para festa, ai, não fizeram, não, todo mundo foi, mas não me chamaram. Isso é koinonite, não koinonia. Porque quando nós temos a koinonia, quando nós temos um relacionamento, nós temos um relacionamento que vai além do relacionamento em si. Relacionamento no meio do corpo de Cristo é importantíssimo. Porém, se apenas ficar no relacionamento baseado no relacionamento, se perde a verdadeira visão. A verdadeira visão. Nós temos que tomar muito cuidado. Será que você está indo na igreja porque você apenas tem relacionamento ou você está na igreja porque você entendeu a sua missão? Porque koinonia é entender a missão e praticá-la. Koinonia é entender a missão e entender que o que está do lado comigo não é apenas o meu amigo, não é apenas um irmão, mas o que está do lado comigo é aquela pessoa que luta juntamente comigo com um objetivo maior, que é levar o reino de Cristo para que nós possamos povoar o céu, conquistar vidas, levar pessoas para o evangelho, tirar pessoas que estão lá no mundo, no pecado, no diabo. Esta é a função, levar o evangelho. Então, meu irmão, eu quero incentivar você. Existem pessoas que estão lá no mundo, que você crente que está me ouvindo, tem pessoas que estão lá no mundo e precisa de você, precisa de pessoas estar aliançados. Tem muita gente que fica assim, eu estou fazendo isso, como? Eu estou orando, Deus envia pessoas. Tem gente que é assim, né? Senhor, envia. Que nós possamos, ó Pai, no nome de Jesus, ter pessoas novas na igreja. É bom orar, mas a oração tem a ação. O que você está fazendo para evangelizar? O que você está fazendo? Fazer a nossa parte. Não, tem gente que só fica no coinonite e convidar, eu vou fazer um jantar aqui em casa, só convida crente. Não, meu irmão, convida quem não é crente. Convida quem não é do Senhor, que não conhece Jesus. Abre a sua casa, para que a sua casa, as pessoas do mundo possam reconhecer que tem Jesus aí dentro. Você tem alguma coisa que o mundo não tem, que é o Espírito Santo. Você tem alguma coisa que o mundo não pode oferecer, que é vida eterna, que é Jesus. O evangelho, nosso coração tem que pulsar constantemente por almas. Almas, 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 almas. O que você está fazendo? Você fica aí na sua casa pensando que alguém não convidou você para festa, que não convidou você para comer na casa de alguém, que não convidou você para isso, para aquilo, meu irmão. Sai da sua casa, vai para o hospital, vai falar de Jesus a pessoa que está no hospital. Vai falar de Jesus para quem está na esquina. Eu geralmente ando com um panfletinho escrito 4 leis espirituais. Porque qualquer coisa, se eu tiver... Eu gosto de falar de Jesus, principalmente quando eu estou no avião, né? Começa aquelas coisas assim, tipo, já aceitou Jesus? Tem certeza da salvação? Exatamente. Veja, eu não salvo, mas eu sei quem salva. Nós temos que ter entendimento, como está escrito lá em Atos capítulo 3, quando Pedro e João olhou para aquele coxo e disse, olhe para nós. Eles não tinham a salvação, eles não salvavam. Não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu dou. Hoje, às vezes, a igreja tem muito prata, a igreja tem muito ouro, mas não leva Jesus. Não tem Jesus. Você tem Jesus. Você é chamado
para anunciar o evangelho. Ah, eu não tenho dom de evangelismo. Eu também não. Meu chamado que me move, ele é um chamado de ensino. O que me move é um chamado profético. Mas não quer dizer que eu não possa evangelizar. Graças a Deus, em 30 anos de evangelho, eu posso dizer, levei várias pessoas para Jesus. Levei várias pessoas a confessar Jesus. Você tem, olha, todo dia eu faço uma oração. Senhor, me leva para alguém que está precisando da tua palavra. Todo dia. Me leva para alguém que está precisando de receber do Senhor. Você não está levando uma religião. Você está levando a vida eterna. Existe em você algo que ninguém pode oferecer, que é a vida eterna. Não, não é religião. É Jesus. Ah, querido. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho mais motivação de estar na igreja. Meu irmão, se a sua motivação de estar na igreja é fazer parte apenas de um ministério, você está vivendo koinonite, não está vivendo koinonia, porque quando o seu coração pulsa para as pessoas que estão lá fora, eu quero levar Jesus, eu preciso levar Jesus, tem vidas que estão indo para o inferno, não, se depender de mim, vamos povoar o céu. Vamos povoar. O nosso coração tem que pulsar almas, vidas, almas, vidas. Vamos levar Jesus, vamos levar Jesus, vamos levar Jesus, vamos levar Jesus. Quando alguém que eu não conheço chega perto de mim e fala assim, estou com dor de cabeça, posso orar por você? Quando alguém está passando por uma dificuldade, não conhece Jesus, tem uma palavra para dar de esperança. Tem uma palavra para... Por quê? Porque move em nós o espírito de vida. Move em nós. Irmão, então viva em koinonia. Aliás, koinonite, viva em koinonia. Ou seja, viva em uma comunhão tão profunda, tão real, tão poderosa. Porque a koinonia vai além do relacionamento da amizade. A koinonia é um relacionamento de amizade profundo, porém com o mesmo objetivo: levar o evangelho. Temos uma missão. Gosto de Neemias, quando ele fala a respeito de Sanbalat e Tobias, quando ele é chamado para conversar com eles, ele diz o seguinte: não posso descer, porque tenho uma missão. Nós temos uma missão. Você tem uma missão. Leva Jesus. O Senhor vai te usar poderosamente. Ora com o Senhor nesse momento e fala: Senhor, para quem o Senhor quer que eu te leve? Para quem o Senhor quer que eu fale? O Senhor vai trazer. Eu não vejo Jesus dizendo, quem quer ser curado? Eu não vejo Jesus dizendo, quem quer ser restaurado? Vem aqui para frente que a gente vai orar. Não tem Jesus. Você pode fazer isso. Mas Jesus não fazia isso. Mas ele vai dizer, todo aquele que meu Pai me traz, de modo algum, lançarei fora. Porque ele estava na agenda de Deus. Esteja na agenda do Senhor. Ele vai trazer para você. Entenda que você trabalha no que você trabalha, sendo agente 007 de Deus. Talvez você diz assim, mas eu sou tão pecador. Eu sei. É por isso mesmo que você tem que falar daquele que nunca pecou, porque você leva aquele que é santo, que é Jesus. Deixa um alerta, um convite a você. Pratique a palavra do Senhor. Ore, mas também tome a ação de levar as boas novas, em nome de Jesus. Vamos ficar por aqui. Amém. Voltaremos na próxima semana, querendo Deus, semana. Em nome de Jesus. A gente espera vocês. Tenham um ótimo dia. Deus abençoe. Medita nessa palavra, né? Em nome de Jesus. Até aquele que está doente. Se você está doente, ore para alguém que está doente, porque às vezes você é apenas um vaso e o Senhor te usa, te cura. Vai cantar no coral, vai